A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective. Like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. No episódio de hoje, da série especial do Pipeline Brasil sobre as memórias da síntese orgânica no Brasil, recebemos o Dr. Jaime Rabi, um nome fundamental para compreender não apenas a formação da química orgânica no país, mas também a construção de uma visão mais ampla, interdisciplinar e socialmente relevante da ciência. Chileno de origem, bioquímico de formação, com passagem por instituições de excelência nos Estados Unidos, e uma trajetória profundamente conectada ao antigo CPPN, depois NPPN e hoje IPPN da UFRJ, Jaime Rabi traz um relato rico e pessoal e extremamente reflexivo sobre a química e o seu papel na sociedade. Ao longo da conversa, ele revisita sua formação inicial no Chile, sua ida para o Washington University em St. Louis, seu pós-doutorado no Sloan Kettering Institute for Cancer Research e a decisão de trocar uma trajetória promissora nos Estados Unidos pela construção de uma carreira científica no Brasil, a partir de um convite do professor Walter Morse. O episódio mostra como sua chegada no Rio de Janeiro no início da década de 70 coincidiu com um momento decisivo da reorganização da química brasileira e da consolidação do CPPN como um núcleo estratégico de pesquisa. Mais do que reconstituir fatos históricos, Dr. Jaime Rabi compartilha a atmosfera intelectual daquele período. A mudança da Praia Vermelha para a cidade universitária, a convivência com nomes centrais como Walter Morse, Benjamin Gilbert, Kate Brown,
Paul Baker, Seabra, a importância da central analítica, os seminários rigorosos de segunda-feira e a vocação interdisciplinar do Instituto, voltada à investigação de produtos naturais com potencial de impacto sobre grandes endemias brasileiras. O episódio também traz reflexões profundas sobre formação científica, liberdade intelectual, mérito e relevância, interdisciplinaridade e empreendedorismo de base científica e a necessidade de a química orgânica se aproximar cada vez mais de produtos, problemas reais e soluções percebidas pela sociedade. É uma conversa sobre memória, ciência, propósito e futuro, com alguém que ajudou a viver e interpretar, por dentro, uma parte essencial dessa história. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Pipeline Brasil, nessa série especial a respeito da história e das memórias da síntese orgânica no Brasil. Hoje é um imenso prazer para mim receber aqui o Dr. Jaime Rabi, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, a vivência dele na síntese orgânica, quando ele teve como professor lá no antigo CPPN, depois NPPN e hoje IPPN, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jaime, muito obrigado pela sua disposição, pelo tempo cedido aí para a gente poder falar um pouquinho sobre essa história, e te agradeço demais por ter aceitado o convite. Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade e meus parabéns a você e todo o seu grupo que teve essa iniciativa de buscar as origens da química sintética orgânica no Brasil. Eu diria que se remonta às origens da química no Brasil. E, na verdade, eu acho que na medida que a gente puxa pela nossa memória, evidentemente, as histórias que eu poderia lembrar, já se vão mais de 52 anos desde que eu estou no Brasil, quer dizer, muito do que provavelmente eu fale pode ser considerado apenas uma interpretação subjetiva da minha memória, como é realmente sempre com ah, matiz muito subjetivo a gente lembrar do passado, principalmente porque eu acho que é positivo a gente se lembrar de anedotas interessantes, mas principalmente porque a gente vai se lembrando de coisas positivas, que é o que resulta realmente na construção de, do futuro ou do presente como a gente vive hoje. Bem, eu sou chileno, me formei na Universidade do Chile como bioquímico. Sim. Naquela época, a bioquímica era considerada no Chile como uma espécie de carreira universitária para as pessoas vocacionadas pela ciência. Então, nós tivemos uma formação muito privilegiada, um grupo muito pequeno, as turmas éramos de 8, 10 alunos, Olha, com professores extremamente dedicados a nos conduzir pelo caminho do método científico e da reflexão crítica para o que nossos professores nos tentaram ensinar, como eles diziam, nos ensinar a ver, uhum, nos ensinar a ver. Então, eu fiquei bastante marcado com essa ideia. Eu diria que me inclinei pela ciência por ter encontrado não uma vocação específica pela química, mas um sentimento de que a ciência me dava um caminho para a minha construção como ser humano fundamentado mais no raciocínio e no sentimento da autoestima pela minha capacidade de pensar e pela ideia de que a gente poderia fazer um impacto positivo na nossa sociedade. Evidentemente, ter nascido no Chile e não no Brasil me colocou numa situação de certa adversidade com relação à perspectiva de futuro, porque
um país tão pequeno como o Chile na época, estou falando dos anos 66, 67, quando eu terminei a minha faculdade no Chile. Era um país sem nenhuma perspectiva industrial, sem um entendimento, como eu acho que, de certa maneira, é até agora, da natureza e do alcance da ciência, como um fundamento essencial para a evolução da sociedade. E claro que o entendimento da ciência como um vector de modernização permanente da sociedade é algo que hoje em dia é considerado natural, mas 60 anos atrás isto não era bem verdade. 60 anos atrás, as grandes carreiras para a gente, as nossas famílias terem orgulho da gente, era se nós sermos médicos, engenheiros ou advogados. Ou advogados. É verdade. Meu pai queria que eu fosse médico. E eu, na verdade, comecei a minha vida universitária na escola de medicina, mas eu realmente, de certa maneira, acho que vi o podcast do Carlos Roque, acho que ele mencionou alguma coisa sobre isso, é uma coincidência, que eu não conhecia do Carlos, é meu aluno querido, e, enfim, eu não, francamente, me dei conta que meu caminho não era por aí, meu assunto era outro. Então, eu me formei em bioquímica com a ideia de eu me tornar um cientista e, enfim, trabalhar na universidade como pesquisador e professor. Nós tínhamos a ideia de provavelmente iniciar um instituto de biologia molecular no Chile, então o nosso orientador, professor Oswaldo Cori, nos mandou a diferentes lugares do mundo, particularmente Estados Unidos, para a gente se formar em algo que a gente não tinha tido formação. E ele achava que eu tinha um certo entendimento do fenômeno biológico através do entendimento químico das reações biológicas. Então ele achou que era para eu estudar química orgânica. Não estava na minha ideia eu ser um químico, estava na minha ideia eu ser um biólogo molecular. Mal eu estava entendendo naquela época que para ser um biólogo molecular precisava Exato. entender de química. E mal entendia, até recentemente, que se eu queria entender o fenômeno biológico, eu estava me comprometendo com uma atividade interdisciplinar. É claro que eu vou me dando conta dessas coisas na medida que vou ficando velho e mais experiente. Então, eu fui enviado essencialmente pelo meu orientador. Não foi aquela coisa que você faz uma application para um lugar. Na verdade, naquela época, eu tinha feito uma tese para obter meu grau de bioquímico no Chile, curiosamente, em síntese de polinucleotídeos, porque a Olha, gente está trabalhando em no mecanismo de reação de uma enzima de batata que cliva o ATP en ADP, en adenosina monofosfato e eventualmente em monofosfato, né? E o próprio adenosina. Então, eu fiz uma síntese naquela época, foi o meu primeiro ensaio sintético independente, e a partir daquele momento eu fiquei alérgico às carbodimidas, porque eu estive usando a cicloxilcarbodimida e o ácido fosfórico cristalino, que a gente forma com dioxano e ácido fosfórico, né? Então eu usava esse ácido fosfórico cristalino para fazer reações com dicicloxilcarbodimida e álcoois que eram análogos então do ATP e fazia as separações através de filtrações em Cefadex. cara, Então eu, naquela estamos falando de ano 65, 66, tá? Então eu, na verdade, fiz um trabalho que mais tarde ia me dar conta que, de certa maneira, estava marcando o meu destino, porque eu fui trabalhar em Saint Louis, não é por uma razão específica, na verdade foi uma alternativa
que eu não pretendia. Eu queria trabalhar no MIT com Govind Khorana, que Uhum. eventualmente ganhou o prêmio Nobel pelas tentativas de fazer síntese química de ácidos nucleicos. Como eu tinha trabalhado em síntese de nucleotídeos, eu achava que meu caminho natural era trabalhar no MIT com Govind Khorana. Mas, procurando entender o que tinha lá, e me disseram que, na verdade, se eu queria virar um escravo da ciência, o que podia ir ao MIT, mas era melhor que eu fosse a uma escola sem as pretensões de fazer da universidade uma indústria, porque me disseram depois que no laboratório do Boben Corana tinha séries de centrífuga, séries de reatores e séries de pessoas que eram mais ou menos processados por uma ideia. Então, o meu orientador no Chile era bastante amigo do Sherman do Departamento de Química da Washington University de St. Louis, e essencialmente eles conversaram e eu fui admitido lá como research assistant ou teaching assistant para a escola. Assim que eu fui parar na Washington University. Curiosamente, quando era para eu escolher meu orientador, eu tinha escolhido como orientador o professor Carl Gusch, que era muito importante na área de carbonilas, mas o laboratório dele estava completamente lotado e ele disse que se eu quisesse esperar um ano, mais ou menos, para iniciar minha tese, poderia, mas eu não estava muito afim de ficar esperando um ano e fui trabalhar em química de nucleosídeos com David Lipkin. Aí realmente você vai entendendo as coisas inesperadas da vida, né? Acontece que esse meu professor orientador, David Licken, tinha trabalhado no projeto Los Álamos, da bomba atômica, junto com outros professores do Departamento de Química da Washington University, entre eles o professor Wall, que foi o descobridor do plutônio, e o professor Weissman, que é descobridor da transição singleto-tripleto. Então, eu, sem me dar conta, tinha caído em um lugar extraordinário com antecedentes fundacionais da química, da química como a conhecemos hoje, né? E esse Então, ambiente transforma, né, Jaime? Assim, exatamente. faz diferença na formação de um pesquisador, não faz? Faz muita diferença porque você adquire a confiança de você ter o teu cotidiano compartilhado com pessoas que fizeram grandes transformações da humanidade. E naquele campus da Washington University circulavam muitos prêmios Nobel, inclusive na própria medicina da, da, da Washington University, tem uns 15 ou 18 prêmios Nobel. Entre Caramba. eles, Carl e Therese Corey, os pais de um companheiro meu de laboratório, o Thomas Corey, que acabou virando o Sherman da Aldrich, que todos nós compramos. Quer dizer, eu convivi no mesmo laboratório, com o mesmo orientador, com o sujeito que foi o CEO da Aldrich, filho de dois prêmios Nobel. Então, enfim, foi um ambiente muito interessante. Meu professor, o professor David Lipkin, tinha muitos trabalhos diferentes, mas ele disse para mim: olha, se você está vendo o laboratório do professor Corey no Chile, então você tem que trabalhar em ácidos nucleicos. E ele disse que aqui tem uma bancada, você conversa com Thomas Corey ou da Aldrich, né? E diz: você vai se interiorizando do que nós estamos fazendo aqui. E ele se vira para mim e diz: olha, lembrando de uma coisa, você aqui não está mais no Chile, onde as limitações eram outras. Aqui a limitação é sua cabeça e nós vamos trabalhar pelo que você puder contribuir
e revelar coisas que nós ainda não sabemos. Se você precisar de alguma coisa, você fala com a minha secretária 24 horas. O que você precisar, você vai ter aqui. É mais ou menos dessa maneira que eu fui iniciado na minha tese de doutoramento em Saint Louis. Tive muita sorte de ter tido como colega de laboratório o Thomas Corey, como também tive muita sorte de ter o professor Lipkin como meu orientador, que era um professor muito poderoso, tinha muitos recursos, ele era o Sherman do departamento, e ele realmente nos dava toda, vamos dizer, tudo que a gente precisava, a gente tinha. Inclusive, ele tinha uma coisa muito interessante, ele colocava junto com cada aluno do doutoramento um pós-doutor. E eu tive a sorte de ter, durante minha tese de doutoramento, 3 pós-doutores, muito de muitas diferentes origens, mas com cada um deles eu tive ensinamentos extraordinários, sabe. Então, achei que foi uma ideia muito interessante eu compartilhar o meu laboratório, ah, e no campus da Washington University de Saint Louis, com pessoas já muito mais avançadas na formação como químicos, mas com formações químicas diferentes. Tive muita sorte no meu projeto de de doutoramento e, naturalmente, me encaminhei pela área de ácidos nucleicos, porque naquela época se pensava que os ácidos nucleicos representariam o caminho da cura do câncer. E, naturalmente, quando eu estava completando a minha tese, eu queria fazer pós-doutoramento, evidentemente, e, eh, o naquela época haviam 2 grandes laboratórios para se fazer pós-doutoramento em ácidos nucleicos. O laboratório do Moffatt, na Califórnia, que é o da oxidação de Moffatt, né, e que era a minha primeira opção. Curiosamente, a minha primeira opção nunca consegui fazer, tá. Então o professor Moffatt disse também, se eu pudesse esperar 1 ano, ele me receberia, daqui a 1 ano. Eu também não tinha esse tempo, e a minha outra opção foi ir no Sloan Kettering Institute for Cancer Research, em Nova York, e eles me aceitaram depois de uma entrevista muito longa que foi feita pelo diretor de pesquisa do Sloan Kettering em um congresso de química da American Chemical Society em Los Angeles. Então, depois de uma inquisição química de várias horas no quarto do hotel do 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 Kio Watanabe, que era o braço direito do Dr. Jack Fox, ele sugeriu ao Dr. Fox que ele me admitisse como postdoctor no Sloan Kettering. Então, o Sloan Kettering para mim acabou sendo, assim, uma plataforma de desenvolvimento que iria marcar o resto da minha vida profissional e continua marcando a minha vida profissional até agora. Mas eu e a minha esposa, nós já tínhamos 2 crianças pequenas, estavam uma começando a aprender a caminhar e a outra apenas gatinhando, e achamos que nós preferiríamos voltar para a América Latina. E o Chile, naquela época, as condições para voltar ao Chile como pesquisador eram bastante incipientes. Ah, e, e nós tivemos uma oportunidade de voltar ao Chile para trabalhar numa universidade nova, na Universidade Austral de Valdivia, e eu e a minha esposa fomos lá no Chile e decidimos que estávamos muito novos e muito inexperientes em um ambiente muito difícil da época, um ambiente político muito difícil, e decidimos efetivamente fazer o pós-doutoramento. Já uma vez que eu já estava aceito no Sloan Kettering, decidimos voltar. Simultaneamente com isso, eu recebi, ainda
enquanto eu estava me doutorando em St. Louis, recebi uma proposta da Tufts University, que tinha um programa naquela época que chamava Latin American Teaching Fellowships. Esse programa, a ideia desse programa era contratar com recursos americanos jovens cientistas com formação avançada em ciência que pudiese voltar à América Latina, não havia país específico, para ensinar ciência. E inicialmente a primeira oportunidade que eu tive, que felizmente acabei não aceitando, era para ir na Universidade Simão Bolívar, da Sei. Venezuela. E felizmente eu não aceitei essa ideia, e enquanto eu estava fazendo pós-doutoramento no Sloan Kettering, então recebi a a carta da pessoa, do gerente desse programa do Latin American Teaching Fellowship, dizendo que havia uma oportunidade e que haviam sido contactados pelo professor Walter Morse, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que estaria interessado em que eu me juntasse ao grupo aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar uma anedota que eu vi o professor Walter Morse era muito amigo do presidente do CNPq. A bolsa que existia disponível era para a USP, mas o Walter conseguiu também reorientar essa bolsa para o Rio e ele então conseguiu me oferecer, não sei qual seria o acordo que teria entre o governo brasileiro e a Tufts University para eu vir, primeiro, como parte, como um associado a esse programa Latin American Teaching Fellowships, e assim que eu cheguei ao Rio. Isso é meio da década de 70, início da década de 70? Eu estava fiz pós-doutoramento no Sloan Kettering, final do ano 71 e todo o ano 72. Sim. Eu fui contactado pelo professor Walter Morse e o pessoal da Tufts University, a partir do meio do ano 72, quando nós tomamos a decisão de que eu não iria aceitar uma posição permanente no Sloan Kettering. Eu estava indo muito bem no Sloan Kettering. Em menos de 6 meses tinha publicado 3 trabalhos, um no JACS e 2 no JOC, então eu estava feliz da vida, me sentindo assim, uma felicidade profunda de ser parte de um grupo tão espetacular. Se você olhar os trabalhos em química de nucleosídeos da década de 60 e 70, você vai ver que essa área era completamente dominada pelo grupo do Sloan Kettering, totalmente. Então, eu Jaime, acabei. só uma curiosidade, como é que era o desafio da determinação estrutural nessa época para esses ácidos nucleicos mais complexos? Como é que era feita essa determinação estrutural? Nós trabalhávamos principalmente com os nucleosídeos e com as bases. Ah, Então, a parte era razoavelmente simplificada. Eram tá. moléculas relativamente pequenas e já tínhamos disponível para nós ressonância magnética nuclear e todas as técnicas modernas, do jeito que a gente conhece agora, e claro, nas, nas formas mais antigas dessas implementações analíticas, né? Então, enfim. Mas, enfim, no Sloan Kettering a gente tinha todo o elenco de instrumental analítico e, novamente, a nossa limitação era a nossa criatividade, né? Então, era para isso que nós éramos cobrados. E então eu decidi não aceitar o oferecimento de ficar no Sloan Kettering e decidimos sair com a autorização do Sloan Kettering, com a ideia de que, se não fôssemos bem no Brasil, a gente poderia voltar para Nova York. Felizmente, e olha, eu digo assim com toda certeza, felizmente a gente gostou do Brasil, gostamos demais do Rio de Janeiro,
E eu tenho certeza que eu, pessoalmente, do ponto de vista de desenvolvimento como profissional da química, jamais teria encontrado um lugar tão estimulante como foi o Brasil como país, do ponto de vista da cultura do país, algo completamente novo para nós, que é algo muito extraordinário, e encontrar no Rio de Janeiro e no CPPN um grupo de pesquisadores extraordinários. Então, eu diria que no início, para mim, o CPPN foi um segundo pós-doutoramento, tá? Mas eu preciso te contar uma anedota que aconteceu para você eh, e as pessoas que se interessam pela história da química no Brasil entenderem a, o entendimento de para que serviria a química para o desenvolvimento do país. Uma vez que eu aceitei o convite do professor Walter Morris, para o qual eu tenho a minha eterna gratidão, que foi ele que realmente me trouxe para o Brasil, eu tinha que ir no consulado brasileiro em Nova York para obter a visa, para inclusive porque eu tinha várias coisas que eu queria trazer para o Rio. E chegando ao consulado brasileiro em Manhattan, apresento a carta de convite do Walter e a carta de apoio do Sloan do, da Tufts University e do programa Latin American Teaching Fellowships. E aí o cônsul pede para a secretária trazer um livro que eles tinham lá, algum livro de procedimentos dentro do consulado, e pergunta de que classe de químico eu era, né? E eu digo que era químico orgânico. Então eles abrem e vêm no capítulo da química e a química orgânica não aparecia como algo de importância para o Brasil. E ele diz, olha, não posso te dar a visa para trabalhar no Brasil porque nós não precisamos, não está aparecendo aqui a necessidade de um químico orgânico. E aí eu tive a perspicácia de perguntar, mas que tipo de químico vocês precisam? Porque, de certa maneira, eu estou recebendo um convite da universidade para me incorporar como um docente na área de química orgânica. Não, disse, olha, está aqui, tem a química inorgânica, a química analítica e tinha físico-química. Aí, bem, eu voltei para o Sloan Kettering e o professor Fox me perguntou como tinha, que tal tinha me ido lá no consulado. Disse, olha, Dr. Fox, realmente não foi nada bem porque eles não precisam de químicos orgânicos no Brasil, precisam de físico-químicos orgânicos. E aí o Jack Fox olha para mim e diz, mas você é um físico-químico orgânico. Os trabalhos que a gente tem publicado tratam de mecanismos de reações. E eu vou te dar uma carta dizendo que você é um físico químico orgânico. Aí eu parti de volta para o consulado com a carta do Jacob, e uma vez que eu tinha alcançado uma titulação, uma recomendação de que era físico químico orgânico, eles me deram a visa para vir ao Brasil. A surpresa, eu chegando aqui, é que fiquei sabendo que, em total, naquela época, em janeiro do ano 73, ou seja, vou fazer já 53 anos, né? Em total, havíamos no Brasil, em todas as áreas de química, cerca de 60 químicos com doutoramento. 60, Caramba! 60 químicos em todas as áreas, tá? E os centros de radiação da química, evidentemente, era o Rio de Janeiro, que era a UFRJ, e que onde estava incorporado o CPPN, e tinha a USP, porque na USP havia um programa da Sociedade Americana de Química,
Sim, American Chemical Society, que tinha um programa, acho que o Tim Broxton e outros vieram com esse programa exatamente. e estavam bem sediados na USP. Então, muito da química da USP, e do ponto de vista da química sintética, ele começou com o programa da American Chemical Society. E nosso programa no Rio de Janeiro, ele, na área de produtos naturais, começou no Instituto de Química Agrícola, Sim. no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E que o grupo do professor Walter Morse e Otto Gottlieb, essencialmente, acharam que eles não estavam trabalhando em aplicações da química e fecharam o grupo. É, foi extinto, né? Foi extinto. E aí, pelo que eu entendi, eu entendo pelas histórias que eu ouvi falar no antigo CPPN, o professor Lacaze, que era um dos poucos catedráticos que não tinha esse desenvolvimento científico sendo feito na área de bioquímica, ele deu o espaço para o professor Walter e os demais químicos que estavam lá no Instituto de Química Agrícola para terem um lugar onde trabalhar. E o, Este pro- foi o o- princípio do CPPN, né? e o professor Lacaz, na verdade, ele ministrava aula de química, né, na Faculdade de Medicina e Sim, Farmácia, ainda certo, quando ainda era em conjunto, né? exatamente. E eu tenho uma professora que eu ouvi falar muito, mas eu não conheci pessoalmente, não lembro bem o nome agora dela, mas era uma professora que estimulou muita gente a seguir pelo caminho da química. Talvez mais adiante eu me lembre dessa professora. Enfim, quando eu cheguei no Rio, o CPPN estava na Praia Vermelha ainda. E estávamos no processo de a gente se transferir para o Centro de Ciências da Saúde, no Fundão, tá? De fato, eh, eu, junto com Paul Baker, que era Uhum. um dos professores que estrangeiros, porque era um grupo de professores estrangeiros, na verdade, né? Eh, eu e Paul, essencialmente, carregamos nos ombros os equipamentos da Praia Vermelha para o Centro de Ciências da Saúde, que na época era um edifício que não tinha diferenciação funcional. Todos os blocos eram idênticos, como se Caramba, todo o que se fizesse não tivesse diferenciação. Ou seja, o laboratório queria ser para o Instituto de Microbiologia, do Instituto de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Biologia, eram todos blocos idênticos, sem caramba. nenhuma diferenciação. Então, por aí você vê eh, qual era a ideia da universidade da época, né? Que era uma ideia de ensino e de pouca pesquisa, porque a pesquisa, de certa maneira, cada laboratório tem as suas particularidades e, na verdade, todos nós que nos transferimos, que ocupamos esse edifício novo, que fica atrás do hospital universitário, né? Tivemos que ir tornando o edifício diferenciado para as funções que ele teria. Mas, Então, doutor Jaime, desculpa te interromper, mas você chega nessa transição, né? Você encontra uma Universidade Federal do Rio de Janeiro que está se reorganizando, né? Porque o campus da Praia Vermelha ele vai sendo diminuído cada vez mais, muita coisa transferida para o campus, que ainda é um campus novo da cidade universitária. Em nenhum momento você, quando estava recém-chegado ao campus novo da cidade universitária, vendo os desafios que existiriam pela frente para transformar aquela infraestrutura em algo, em uma potência, vamos dizer assim, científica, você não ficava pesando na sua cabeça e falando, cara, eu estava lá em Nova York, eu tinha uma infraestrutura fantástica para trabalhar, estou aqui hoje. Não, deu vontade em algum momento de voltar ou você conseguia enxergar de certa maneira um potencial e um futuro
mais pungente, vamos dizer assim, para a química brasileira? Bem, Rodrigo, eu acho que quando a gente é jovem, eu acho a gente não pensa relativamente pouco, né? Eu pensei pouco naquilo. Eu estava entusiasmado com a novidade cultural. Estava entusiasmado com as pessoas que eu estava conhecendo no CPPN. Eu estava entusiasmado com a grandeza da oportunidade. Estava embasbacado com, assim, com com a abertura absoluta e as oportunidades que a gente teria, que eu, como jovem pesquisador na época, jamais teria tido a oportunidade que eu tive logo de início no CPPN, quando a hierarquia universitária dentro da gente, na verdade havia uma hierarquia de respeito, particularmente com o professor Walter e o professor Gilbert e o professor Seabra, que eram, vamos dizer, Uhum. os pilares fundamentais daquela época do CBPN, mas era uma questão, vamos dizer, de um convívio científico de igual para igual. Eu me dei conta que eu estava aí para aprender, sabe? Eu achava que iria aprender muito mais com este grupo de professores, de cientistas, que o que eu iria a continuar no meu trabalho no Sloan Kettering. E realmente, desde o início, eu fiquei muito entusiasmado com a possibilidade de eu aprender uma química que para mim era completamente nova. Olha, curiosamente, não tem nenhum produto natural mais natural que os ácidos nucleicos, né? Vamos dizer, é a origem de tudo, né? E eu, e quando cheguei no Rio, comecei a ter a percepção de que, na verdade, eu já era um químico de produtos naturais sem ter me dado conta Sim. que, mas que havia que a química de produtos naturais era muito mais ampla do que eu estava percebendo. Então, para mim, eu pensei, bem, eu aqui vou aprender muito, porque as pessoas que estavam trabalhando naquela época eram totalmente vocacionadas, com objetivos, eh, na verdade, interdisciplinares. Veja, isso eu queria falar um pouco aqui, porque é algo que acredito eu que seja muito importante para o futuro da química no Brasil. Da química do ponto de vista de ser um fundamento para a modernização permanente do país. Veja, eu vou tentar lembrar aqui o nome de todos os professores daquela época, de quando eu cheguei no CPPN. Tinha, evidentemente, o professor Walter Morse, o professor Seabra, o professor Kit Brown, que era um americano que se iniciou como matemático na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, mas depois ele se dedicou aos produtos naturais. Ele trabalhava, na verdade, em ecologia química de borboletas, Hum. tá? Tinha o professor Paul Baker, que ele foi o sujeito que criou a central analítica, que foi o fundamento da modernização da química no Brasil, na década de 70, particularmente. A nossa central analítica foi absolutamente essencial para a evolução da química, não só do Rio, mas do Brasil. Agora, imagina o privilégio de a gente trabalhar do outro lado do corredor onde está a central analítica mais poderosa, quer dizer, a gente tinha um acesso privilegiado às máquinas de última geração, né? Então, para nós foi relativamente fácil, mas continuando, tinha então o professor Kit Brown, que era, na verdade, um ecólogo químico, tinha Benjamin Gilbert,
que estava trabalhando em vários tipos de produtos naturais. E era um E, químico fantástico, né, o Gilbert? sem dúvida, eu vou falar um pouco mais sobre o que estes professores faziam. E tinha também um biólogo americano chamado Woodrow Benson. O Hum. que eu estou querendo dizer aqui é que, naquela época, o CPPN tinha como propósito estudar os produtos naturais que poderiam fazer impacto positivo na vida das pessoas. Muitos jovens talvez não se lembrem daquela época, mas o grande tema de desenvolvimento do CPPN era o impacto dos produtos naturais nas grandes endemias do Brasil. As grandes endemias do Brasil. O que eram as grandes endemias do Brasil? A trypanosoma, do Trypanosoma cruzi, a trypanosoma, a leishmaniose, Sim. a lepra, a xistossomose e tal. Então, a procura pelo estudo de produtos naturais era no sentido de se encontrar produtos naturais que viessem a ter um impacto positivo no controle dessas grandes endemias. Então, aí eu preciso explicar o seguinte: os professores do CPPN, na verdade, eles eram pesquisadores viajantes. Pouco eles ficavam no Rio de Janeiro. Eles faziam muitas viagens. Eles, na verdade, estavam em viagens permanentes por expedições botânicas, junto com os botânicos, tá? Então, na verdade, era uma instituição que estava objetivando encontrar nos produtos naturais formas de eh, fazer progresso contra estas grandes endemias no Brasil. Quando eu cheguei, uma das razões pelas quais o professor Walter me convidou para o SBPN é porque estava se iniciando naquela época a pós-graduação. Naquela época, e os professores do CPPN não tinham tempo para orientar, porque eles particularmente viviam nas expedições botânicas. Então, o professor Gilbert vivia nas expedições botânicas, coletando diferentes espécies botânicas para seus trabalhos. O Keith Brown vivia, ele tinha um Jeep, ele saía dirigindo seu Jeep, o Gilbert tinha uma daqueles, uma espécie de Jeep, umas caminhonetes, não lembro agora o modelo, era Willys, acho que eram umas coisas, veículos bem pesados, que eram uma espécie de Jeep, que ele saía nas expedições botânicas, e eu mesmo ia nas expedições botânicas para trazer as espécies vegetais das quais nós extraíamos os reagentes para nossos trabalhos. Na verdade, eu logo me dei conta que eu tinha vindo ao Brasil para ser uma espécie de assistente do professor Gilbert na orientação das teses de mestrado dos alunos de Gilbert. E quando eu cheguei, o Gilbert passou para mim uma folha manuscrita por ele sobre as ideias que ele tinha para mim, o que eu ia trabalhar no CPPN. Então ele disse: olha, pela sua formação, eu acho que você poderia começar fazendo transformações químicas com produtos naturais. Para mim era uma coisa muito interessante, porque eu estava habituado a fazer transformações químicas com produtos naturais relativamente sofisticados e multifuncionais, como são os nucleosídeos. E então ele disse: olha, tem produtos naturais muito abundantes com os quais você talvez poderia fazer uma correlação sintética entre esses produtos naturais abundantes e produtos naturais biologicamente ativos, mas que não são tão abundantes. E daí surgiu, por exemplo, o trabalho que nós fizemos com safrol e Sim. que deu origem, entre outras coisas, a vários trabalhos bem interessantes de mecanismos de reações químicas, que fez parte da tese do Paulo Roberto Costa, que foi meu primeiro aluno de doutoramento no Brasil. Foi o primeiro mestre, acho que foi, e primeiro doutor
que eu orientei. Eh, Fizemos descobertas maravilhosas, com Paulo, fazendo química do safrol. Mas também ele, Gilbert disse para mim, tem outras substâncias sofisticadas, como por exemplo as lactonas exciterpênicas, que imobilizam a cercária do Schistosoma manzoni. Então, as pessoas, os ribeirinhos onde tem schistosomose, eles pegam ramas de certas vegetais, certas árvores, chacoalham na água e isso, de certa maneira, inibe a infecção pelo Schistosoma manzoni, né. Na verdade, eu comecei a trabalhar nas lactonas esquiterpênicas, tendo visto, observado no microscópio, que as lactonas esquiterpênicas com as quais eu estava trabalhando, efetivamente imobilizavam a cercária de uma maneira instantânea. E claro, Paralisavam, hein? paralisavam Totalmente. as cercas. Paralisavam a cercária. Então, esse foi uma outra área de trabalho, de trabalhar com lactonas esquiterpênicas, e fizemos trabalhos muito interessantes com meus estudantes, com síntese biomimética de lactonas esquiterpênicas, e realmente, vamos dizer, e, e, e tinha uma outra linha de pesquisa que era o uso de substâncias naturais abundantes como fonte de matérias-primas para o desenvolvimento de, de produtos sofisticados e de uso corrente na indústria farmacêutica, como, por exemplo, é o caso dos esteroides do sisal, Sim. né? Que, que foi parte da tese do Carlos Roque. eh, e que deu origem à necessidade de a gente construir aquele ozonólise que você mencionou no início. O que eu queria dizer com todo isto, Rodrigo, é que o ambiente no CPPN é um ambiente vocacionado para encontrar uma aplicação nos produtos naturais. Eu entendi produtos naturais nas mãos dos meus estudantes como um veículo para o treinamento dos meus estudantes no exercício do método científico. E no meio do caminho, eu acabei entendendo um pouco melhor sobre a química, acabei entendendo sobre a biogênese e síntese biomimética que nós fizemos, acabamos publicando muitos trabalhos muito interessantes, e, mas eu jamais poderia me atribuir eh, a, a ideia de que eu estava fazendo síntese química. E jamais poderia eu dizer que nós síntese química. Eu diria que nós começamos a trabalhar com transformações químicas de produtos naturais e acabamos aprendendo muita química por causa da multifuncionalidade desses produtos, a quiralidade específica, enfim. Então, trabalhar em química de produtos naturais, dar aula para estudantes de pós-graduação em química de produtos naturais, na verdade me transformou em um químico muito mais completo do que eu estava quando saí dos Estados Unidos. Eu diria que o CPPN, ele foi para mim, primeiro que tudo, um segundo pós-doutoramento e uma espécie de consolidação de muitas coisas que eu achava que entendia da química, mas que no exercício da vida real da química acabei entendendo muito melhor, tá? Eh, então isso é muito importante. A gente não fazia química orgânica sintética da maneira como a gente a conhece hoje em dia, da maneira como é praticada agora, inclusive por ex-alunos meus e alunos dos meus alunos, é outro tipo de coisa, uma outra filosofia, mas eu, pela minha própria formação e própria inclinação pessoal, eu dava muita ênfase à questão
do mecanismo das reações químicas como uma forma de compreender e inclusive uma forma de entender o processo sintético, Sim. de uma maneira a racionalização da química. Então eu penso que talvez eu tenha feito um impacto positivo nos meus alunos, no sentido de eles se preocuparem pelo mecanismo das reações e pela relação entre as características das moléculas e suas manifestações espectroscópicas. Então, eu tentei fazer uma racionalização entre estrutura e função, entre estrutura e capacidade espectroscópica, por exemplo, seja infravermelho, ultravioleta e tal. De fato, eu acabei desenvolvendo um curso de métodos químicos e físicos para a elucidação estrutural, que eu acho que talvez seja o momento da minha vida na formação como químico em que eu tenha aprendido mais química e que talvez eu tenha sido o melhor professor, porque eu aprendia naquelas reuniões que às vezes podia levar 2 a 3 horas no processo de elucidação estrutural, então, onde eu mesmo comprometia a minha própria capacidade de entender os dados espectrais e químicos para elucidar uma estrutura. Então, como eu te falei, eu acho que eu tenho um sentimento de gratidão pelo CPPN, porque ele complementou muito a minha formação como químico, tá? E quando dois pontos que eu acho interessante no seu relato, Jaime. Primeiro é vamos dizer assim, o direcionamento, ou vamos dizer assim, o professor Walter Morse funcionando como um maestro, vamos dizer assim, do NPPN, né? Não coordenando cada um dos professores, mas dando uma direção para os novos pesquisadores que estavam chegando, na ideia de poder seguir uma determinada linha de pesquisa. A primeira questão é o quão importante foi esse direcionamento inicial, ou o IPPN ter essa vocação direcionada para esses objetivos, o quão isso foi importante no início, e segundo, quais eram os maiores desafios naquela época, em termos práticos, né? Para caracterização, para determinação estrutural, para aquisição de reagentes, ou até mesmo para se você. É óbvio que a gente, pelo seu relato, vocês partiam, na maior parte das vezes, de produtos naturais abundantes, fazendo transformações, mas é óbvio que muitos dos reagentes eram necessários que fossem comprados, né? Uhum. Como é que era essa dinâmica? Quais eram as dificuldades? Bem, como eu falei no início, Rodrigo, nós éramos muito poucos no Brasil. Embora os recursos não foram, como continuam sendo, não muito exuberantes, como o que existia era para ser dividido entre poucos. E sempre existiu muito no Brasil a questão de, enfim, existe muita política de amigos e tal. Nós, eu acho que temos muitos recursos. Eu acho que nós temos muitos recursos disponíveis. O CPPN já tinha um almoxarifado razoavelmente bom e a química que a gente fazia, na verdade, não era uma química muito demandante em reagentes. Os reagentes, na verdade, eram as moléculas sofisticadas naturais, para as quais a gente estava tentando enxergar as suas propriedades. Então, eu diria que nossos reagentes principais eram os nossos produtos naturais, aos quais a gente buscava entender a sua reatividade através de reações relativamente simples. Então, se você olhar o que a gente fazia naquela época, eram coisas relativamente pouco sofisticadas, mas que nos resultados, ao serem aplicados
em moléculas muito complexas, faziam-nos dar a oportunidade de termos observações muito inesperadas, muitas vezes. Substâncias, por exemplo, transformações em, em, em estado sólido, de un epóxido, por ejemplo, en una combinación de sesquiterpenolactonas. Simplesmente uma transformação, simplesmente porque você incorporou a função epóxido em uma dupla ligação e isso fez que mesmo no estado sólido a molécula se reorganizasse buscando um estado de energia menor e dando origem ao que na própria natureza a gente observava como produtos naturais, nos faziam entender bastante sobre a biogênese e, ao mesmo tempo, interpretar melhor a questão da reatividade química de grupos funcionais em ambientes estruturais complexos. Porque não é a mesma coisa uma substância monofuncional sem interferências de outras funções químicas que as características que uma função química adopta na presença de outras funções. Então, trabalhamos muito sobre a, a assistência quimérica e grupo enfim, de efeitos estereoeletrônicos, tal. Eu diria que, no meu caso, na minha época de orientador do CPPN, eu vivia muito mais a vida sofisticada como providenciado pela sofisticação estrutural dos produtos naturais que a gente estava trabalhando, tá? As questões de química sintética que enveredaram no sentido mais da área industrial aconteceram por questões laterais. E voltando a uma das coisas que você mencionou agora sobre como que o professor Walter Morse orientava a instituição, na verdade, havia muita liberdade. Ninguém, apesar de eu ser, naquela época, o mais novo do grupo, nunca ninguém veio me dizer o que eu efetivamente tinha que fazer. Tá certo? A partir do momento que eu estava conseguindo orientar os meus estudantes, e os estudantes iam aos seminários, que era uma coisa extremamente importante no CPPN. Os seminários das segundas-feiras de tarde era uma coisa religiosa, onde nós, professores, disputávamos com nossas ideias perante de nossos alunos e nossos alunos nos representavam perante os outros professores, eram como defesas de teses prematuras. Então, era uma coisa espetacular. Eu realmente lembro aqueles seminários das segundas-feiras em que entrávamos em discussões acaloradas, os professores ficando em pé, reclamando da lógica de suas argumentações. Enfim, era uma coisa muito assim, muito viva, sabe? E eu acho que nós, professores e os nossos alunos, saíamos de lá meio, às vezes, meio chateados, sabe? Mas, de certa maneira, felizes pelo, pelo ímpeto intelectual e a maneira honesta com que a gente se enfrentava as nossas ideias, né? E as interpretações com relações a coisas, a observações que a gente fazia. Isso é uma coisa muito interessante naquela época, porque eu acho que era naqueles seminários das segundas-feiras, onde participávamos religiosamente, todos os professores, e era absolutamente obrigatório para todos os alunos, onde realmente se exercia a questão da metodologia científica e a diferença entre o protocolo experimental, o resultado experimental e a interpretação, como sendo coisas em que a gente tinha que ter respeito em cada uma delas, entendendo, de certa maneira, o nosso reducionismo na percepção das observações que a gente estava fazendo.
Então eu diria que foi uma época de uma riqueza, de um potencial de aprendizagem para nós professores. Para mim, pessoalmente, foi uma época espetacular. Eu acho que aí foi que eu realmente senti que eu estava me transformando num químico, porque eu acho que aí que eu vi realmente a complexidade da química na vida real, sabe? Então, e voltando à questão do Walter, a Walter dava muita liberdade, diria eu, completa liberdade. Ademais, Walter e Seabra, todos os dois tinham bem prematuramente para os, a história da ciência brasileira, eles entendiam claramente o impacto da ciência na tecnologia. Então, o, com o próprio Walter, eu participei do projeto dos esteroides do Sisal, que era um assunto completamente paralelo à nossa atividade na universidade. Eu diria que o Walter e o Seabra ampararam de uma maneira assim muito paternalista os meus desvios em direção à tecnologia, sabe? Em uma época em que a ideia do professor universitário era dedicação exclusiva, sem qualquer desvio para qualquer outra coisa que não tivesse a ver exatamente com a ciência básica e a formação de pessoas. Esse era o apostolado para o qual nós deveríamos ser vocacionados e caso não fôssemos, nós simplesmente não pertencíamos à universidade, que foi o fato que realmente acabou resultando na minha saída da universidade, tá? Acabei ficando no final 20 anos, né? O senhor saiu no início da década de 90, não foi isso? No ano 93 eu pedi demissão da universidade. Eh, enfim, mas, como eu falei, Rodrigo, Uma, não uma, sei. uma, uma coisa uma coisa interessante que você mencionou algumas vezes durante a sua fala, que é a questão da diversidade de áreas, né? De você poder experimentar diversas abordagens e diversas áreas. E quando a gente olha para a sua carreira, iniciando com a formação em bioquímica, indo para os Estados Unidos trabalhar na parte da química dos nucleotídeos, nucleosídeos, depois vem para o Brasil trabalhar com produto natural, não tem possibilidade de ser mais diverso do que isso, né, Jaime? Assim, e o quanto essa diversidade de química que você encontrou pela sua frente te ajudou a moldar o químico que você é hoje, a visão que você tem da química? Qual foi a influência dessas diferentes áreas? Qual foi a importância disso para o químico Jaime Rabi hoje? Total, eu diria que quanto menos reducionista você é, mais chances você tem de fazer um impacto positivo em qualquer área que você esteja, né? Eu acho que o reducionismo, ele, vamos dizer, nos limita, mas o entendimento de que a natureza é muito mais complexa do que a gente imagina, a percepção de que nós podemos nos aproximar da interpretação do fenômeno natural, mas jamais iremos ser capazes de compreender o fenômeno natural de uma maneira completa. Eu acho que esta que é ao mesmo tempo o grande desafio e filosófico, né? E ao mesmo tempo ah, o entendimento da, da nossa da nossa pequenez, do nosso tamanho pequeno perante a natureza. Eu acho que isso nos torna
um pouco mais humildes, ao invés de a gente imaginar que nós seremos um dia capazes de controlar a natureza. Eu acho que a tentativa da gente compreender a natureza e a gente ter a consciência da complexidade da natureza, eu acho que nos coloca em uma percepção de humildade, que é, de certa maneira, o que nos permite continuar avançando, né, dentro da complexidade do fenômeno natural. E, naturalmente, voltando à questão da interdisciplinaridade, aí é que você realmente se dá conta de quanto complexo Sim, é o fenômeno natural e como é difícil você querer fazer um impacto positivo em algo que está relacionado com a vida, né? Eu acho que aí é que a coisa adquire uma outra dimensão, quase filosófica, eu diria, e te coloca em um posicionamento de, de tua verdadeira estatura como ser humano, não como um super humano, né? Mas apenas mostrando a tua dimensão perante a grandeza da natureza. Então, eu acho que esta é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente é jovem, né? Acha que porque é capaz de interpretar um fenômeno químico ou biológico, acredita que, enfim, que tem a natureza nas mãos, né? Eu acho que não é, não é bem assim, não é bem assim. E então eu diria que, enfim, a experiência no Brasil, ele, essa experiência tem sido assim fundacional para mim e continua sendo, sim, tá? Continua sendo e eu continuo pensando como é extraordinária a criatividade do ser humano. Vejo nos jovens pesquisadores uma fonte assim inesgotável de potencial de desenvolvimento. Mas queria voltar à questão das origens do CPPN, que é a questão multidisciplinar, de encontrar um propósito, a questão do propósito. Eu entendo que a questão do propósito às vezes se choca com a ideia de ciência básica, mas eu acho que o propósito, de certa maneira, nos leva a, um, a uma possibilidade da ciência ser parte da cultura do país, sim. que é pelo propósito de que a gente pode ser compreendido. E aí eu acho que entra a questão da universidade e a empresa, e a empresa e a universidade, que são 2 mundos que ainda não se encontraram, mas eu acho que eles estão se encontrando a partir dos jovens empreendedores, cientistas que estão formando empresas emergentes fundamentadas em ciência, que eu acho que eles é que farão a renovação da indústria brasileira relacionada com a química. Eu acho que não será a grandes indústrias farmacêuticas, eu acho que serão os novos empreendedores, É, eu acho sabe? que o desafio, eu acredito totalmente nisso que você mencionou. Eu acho que o desafio é fazer com que a ciência seja um tópico natural para a população de uma maneira geral, né? Que seja uma coisa completamente fora, do tangível para a população, né? Você poder aproximar a população da ciência vai fazer com que a gente consiga, eh, crescer muito mais do que a gente já cresceu nesses últimos anos. Certo? E encontrar nessa compreensão da, da população a questão, o fator de relevância, Sim, que é algo que não permeia normalmente o ambiente universitário.
o ambiente universitário ele é muito mais permeado pelo mérito, muito mais do que a relevância. Eu acho que nós estamos a caminho, rapidamente no Brasil, de entender que esses 2 fatores são importantes, tá? A relevância e o mérito. Quer dizer, eu acho que no momento que a gente encontra um ponto de integração entre a relevância de estar trabalhando em um projeto que pode ter impacto e, ao mesmo tempo, o mérito de saber que a solução desse problema se passa pela criação de conhecimento novo, então você está unindo, nesse exato momento, a questão do mérito com a relevância. No momento que a gente consiga encontrar em uma fração importante da comunidade acadêmica esse sentimento, eu acho que começamos um caminho Sim, diferenciado de evolução da nossa comunidade, sabe? Eu quando eu saí da universidade, eu saí da universidade porque eu me dei conta que fora da universidade não havia com quem conversar sobre os problemas que a indústria precisava resolver. Então eu me di conta que se eu não saísse da universidade, os problemas não seriam resolvidos, tá certo? Com o tempo me dou conta que, na verdade, não é possível que as pessoas saiam para resolver os problemas da indústria. Inclusive porque os problemas que a indústria brasileira instalada atualmente no Brasil, os problemas que eles têm são problemas de adaptação de coisas antigas para o cotidiano brasileiro atual. Nós, da universidade, queremos o desafio de ter que contribuir através da solução de um problema com algo diferente, né? Com algo específico, impossível, inédito, né? Ou então quando você se enfrenta com um problema e tem que criar o conhecimento, porque não existe conhecimento para resolver o teu problema. Mas na medida que a universidade se submete a funcionar pela demanda da indústria que está focada no passado, ela se submete a abrir mão da função que ela tem de modernizar a sociedade. sem Entende? dúvida. Daí, por isso que agora eu estou mais convencido, e é um convencimento que foi acontecendo aos poucos, né? Que, na verdade, quem vai fazer essa diferença grande no Brasil serão os empreendedores novos, que partem de uma observação à natureza, que partem da observação de que há um problema para o qual não existe solução e que muitas vezes o problema, a solução do problema está relacionado com a criação de conhecimento. Daí você mobiliza, então, toda a força criativa da academia na direção de algo que tem relevância como percebido pela sociedade, porque a relevância é percebida pela sociedade. Sim, sim. O mérito é que é um valor que a gente desenvolveu muito na academia, e eu acho que, de certa maneira, nos alienou por muito tempo. A questão do mérito, 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 mérito. Mas eu acho que a coisa está amadurecendo, né? E assim, você mencionou também em alguns momentos que a comunidade de química orgânica e síntese orgânica era muito pequena, né, quando você chegou ao Brasil. E quando a gente olha hoje, 50 anos depois, né, essa comunidade ela é bem maior, né, a gente tem eventos internacionais como o BMOS, que a gente consegue juntar aí 800 participantes
não só do Brasil, né, eu acho que inclusive da América do Sul de uma maneira geral, às vezes da América Central, algumas pessoas, mas eu acho que, o crescimento dessa comunidade foi muito, interessante. Como é que você vê, o crescimento e aonde nós estamos chegando, assim, em termos de desenvolvimento de novos processos, novas reações, mecanismos reacionais? Te impressiona o que nós fomos capazes de fazer nesses últimos anos? Ah, sem dúvida. Eu acho que é uma comunidade que foi se organizando de maneira empreendedora. Eu estive, acho que o ano passado, o ano retrasado, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química e vi um número gigante de estudantes apresentando projetos, via assim, o ímpeto dos jovens, o interesse, e vi também o interesse que até então eu não tinha me dado conta que existia menos assim, preconceito com relação às aplicações da química, né? Então eu creio que tem havido um avanço muito significativo nesse sentido. Eu acho que, eh, em particular, a química sintética no Brasil, ela está destinada a fazer um impacto muito positivo na evolução da indústria brasileira, eh, desde que ela se incorpore num processo interdisciplinar. Sim, Eu acredito na importância da interdisciplinaridade para dar à química sintética orgânica no Brasil o alcance que ela tem. Se ela ficar apenas como uma química de desenvolvimento de processos, de invenção de novas reações, de invenção de novos procedimentos, ela vai ser uma química que vai ficar limitada aos processos. Nós queremos uma química que alcance o produto, sim, que é no produto que a sociedade reconhece o valor da ciência, sem mesmo se dar conta qual é o fundamento científico que está por trás daquele produto. Mas, na verdade, a nossa sociedade reconhece o produto. sim, sim, Daí é que, em tempos recentes, mais recentes, e de maneira crescente, nós, na microbiológica, tenhamos tomado a decisão de que a criação de nosso futuro passa pelo desenvolvimento de produtos. Os processos necessários para a evolução desses produtos nos dão o controle da metodologia para se chegar nesses produtos. Mas a gente se dá conta que o brilho da nossa química ela é só possível quando a gente se aproxima do produto e se aproxima da interferência com o fenômeno biológico no sim, qual a gente quer modificar. Então, isso é algo que tem ido ficando cada vez mais claro para mim. Esta é a orientação que eu quero que a microbiológica continue a ter no futuro. E isto está claramente definido na maneira do que a gente faz na empresa, como que a gente distribui nosso esforço e que cada setor de pessoas dentro da empresa faz. Entendendo que saber fazer é muito importante. Saber fazer é essencial, tá certo? Mas não é o único. E eu acho que é apenas um caminho, vamos dizer, intermediário à química sintética alcançar o brilho que ela tem quando ela se transforma em parte de um processo que conduz a um produto
que é reconhecido pela sociedade como com um impacto positivo. Um Sim. produto que cura a dor, que cura o câncer, que cura, enfim, uma, um problema qualquer, uma infecção, por exemplo, né? Então, esse é o meu entendimento. É claro que o desenvolvimento da química sintética como tal é fundamental, inclusive para eventualmente instalar no Brasil uma química sintética moderna. Eu acho que isso é fundamental, mas lembrando que enquanto ficar como química, será reconhecida como processo, É verdade. É, sim. entendeu? Então, eu acho que na medida que a química orgânica sintética ela se integra em direção ao produto, ela vai adquirindo um brilho cada vez maior, no sentido inclusive do processo diferenciador da atividade biológica que certas moléculas são capazes de evoluir, que há uma evolução, é o que se chama química medicinal, né? Sim, sim. E inclusive a questão de você poder construir a sua molécula, melhorar a construção dela baseado na interação dela com o alvo, né. Esse conhecimento, você ter essa caixa de ferramentas de poder fazer as modificações necessárias é fantástico, né, é maravilhoso. Exatamente. E muitas vezes moléculas novas que você está interpretando e está idealizando que elas têm uma função biológica por inibir uma certa função, uma certa enzima, na verdade acabam tendo um impacto que você não consegue interpretar da maneira como você estava subjetivando que essa molécula poderia fazer. E acaba descobrindo, por exemplo, receptores diferentes para que você não estava no seu radar, compreende? E acaba muitas vezes elucidando aspectos da, da complexidade biológica que você não entendia, compreende? Então, isso Inclusive modos de interação diferentes com o mesmo receptor, né, às vezes uma interação exatamente. alostérica que você não Correto. esperaria que acontecesse por uma simples transformação dessa estrutura, né. Exatamente. Então, por isso que eu digo, Rodrigo, que eu acho que o grande, o alcance maior, do meu ponto de vista, da química orgânica sintética, é ela contribuir para a construção de um entendimento melhor da natureza, sabe? Que é aí que eu falo em direção à relevância, Sim, tá? E eu acho que, assim, eu penso que a indústria química moderna do Brasil, a indústria de manufatura moderna, vai estar fundamentada em novos IFAs produzidos por procedimentos sintéticos, muitos deles que serão evoluídos no Brasil. Muitas coisas que a gente está fazendo na microbiológica, estamos fazendo nós criando nossa metodologia uhum. sintética e nós definindo especificações para compostos que poderão virar IFAs. Ou seja, nós estamos colocando especificações e criando as metodologias que identificam essa substância como tendo características únicas, com certa capacidade biológica, né? Então, eu acho que esse é o caminho da maioridade que eu acho que a gente deveria alcançar. Então, voltando às origens do CPPN, eu diria que o grande legado dessa instituição é ela ter pensado na química de produtos naturais como possíveis interferentes do fenômeno biológico. Sim. Tá? E eu me lembro, olha, eu me lembro os ensaios biológicos que eram feitos naquela época. Por exemplo, só para não deixar no esquecimento, Paul Baker, além de ser o cabeça da central analítica, ele também tinha um projeto de ecologia química.
ele estudava os feromônios de formigas, tá certo? E ele descobriu, junto com vários dos estudantes dele, que muitos feromônios que as formigas utilizam para se comunicar entre elas e para seguir as trilhas estão, por exemplo, na cabeça das formigas. Então a gente pegava frações das cabeças das formigas e desenhava no chão do laboratório percursos os mais irregulares. E aí a gente soltava as formigas e você via as formigas elas se alinhando pelos senderos moleculares que a gente tinha desenhado Sim. pelo chão, compreende? Então eu digo assim, esta intencionalidade, creio eu que foi sendo perdida na universidade em direção mais à ciência básica, a coisas mais puras, a coisas mais reducionistas. Mas eu acho que É, esta eu não sei, eu acho que o que aconteceu, Jaime, também, eu acho que aconteceu um pouco disso que você está mencionando, mas eu acho que teve um ponto de virada que eu não sei se foi totalmente bom para a universidade, foi que o modelo mais antigo, ele era um modelo, vamos dizer, piramidal, né, onde você tinha sempre um grande chefe, que não era um chefe, mas era um cara que dava direção, que norteava, e aí eu coloco mais ou menos a figura do professor Walter Morse. Ele não te prendia no que você tinha que fazer, mas ele te dava uma direção, um horizonte para você seguir. E eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo com uma falsa necessidade de liberdade do novo pesquisador de fazer o que ele quiser. E nessa dele fazer o que ele quiser, ele acabou fazendo coisas de pouco mérito e baixa relevância, para seguir as palavras que você mencionou. E eu uhum, acho que isso é um problema, porque muitas das vezes o jovem pesquisador, quando chega na universidade, precisa desse modelo piramidal para poder se estabelecer e entender o caminho que ele deve seguir, a direção que ele deve seguir. Eu acho que a gente perdeu muito isso. Então, assim, eu acho que tem a questão de ter se voltado muito para a ciência básica e perdido o objetivo final, mas eu acho que tem essa questão também de uma briga de classes, vamos dizer assim, dentro da universidade, de você não querer ter ninguém acima de você, você poder ser chefe de você mesmo. E eu acho que isso perde um pouco, principalmente em instituições menores, como o NPPN, você acaba perdendo o foco da instituição, o objetivo central dela, né? Então, não sei, eu acho que tem um pouco disso também. não, eu concordo totalmente com isso aí. Eu diria que eu mesmo, caí nesse desvio, porque eu parei de olhar a imobilização da cercária do Xisuma Manzoni pelos meus produtos e caí no reducionismo de fazer química sofisticada, entendendo mecanismos de reações e esquecendo o que me levou a fazer isso tudo, entende? Uhum. Na verdade, fizemos muitas transformações espetaculares desde o ponto de vista sintético, de modificações químicas, e você me pergunta, você foi lá olhar se esses produtos imobilizavam a cercária mais ou menos do que o produto original? Eu digo, não fiz isso. Então, o que você acabou de falar, eu digo, eu mesmo fui, me auto-victimizei. Eu, vamos dizer, perdi o rumo. Uhum. Tá certo? Eu acho que, olha, eu não vou entrar aqui a, a fazer crítica de uma instituição para a qual eu tenho um profundo sentimento de gratidão, mas, de certa maneira, eu acho que, de certa forma, a instituição pode ter perdido um pouco o rumo. Do objetivo que a tornava tão grandiosa, né?
Mas eu porque eu mas eu acho que isso não é um fenômeno apenas, localizado não. Eu acho que isso não, não, aconteceu em todas as universidades de uma sim, maneira geral. certo. Esse grito pela independência dos grupos, né, fez com que as instituições que tinham características muito próprias perdessem essa característica, porque, eh, se seguiu caminhos completamente diferentes. Uma das origens dessa situação é porque eu mesmo tinha esta ideia, existia um referencial de valor fundamental na formação de uma pessoa, de que se dizia assim: quando a pessoa alcança o doutoramento, ela alcançou a sua independência intelectual. E no momento em que alcançou a independência intelectual, é como se os pares dessem a essa pessoa a boas-vindas para a liberdade do espírito e, de certa maneira, a democracia científica, né? E, na verdade, a gente sabe que isto é uma besteira muito grande. É uma besteira muito grande porque a inspiração da gente está na natureza e não está nas conclusões de um artigo escrito por alguém, sei lá, em um lugar remoto. Então, eu acho que este é um assunto muito importante, que eu acho que a gente deveria levar em consideração como comunidade e como forma de encontrar na independência intelectual a nossa forma de, vamos dizer, de libertação como sociedade, no sentido de a gente contribuir para o mundo. Esta que é a nossa ambição como, vamos dizer, pessoas independentes intelectualmente. Eu acho que esta é a destinação nossa. Se a gente quer imaginar que nós sejamos reconhecidos pela nossa independência intelectual, então eu acho que temos que ser cobrados. O que a gente fez com esse capital que nos foi dado, né? Eu acho que esta que é a questão, acho que você trouxe um ponto muito importante. Eu creio que muitos dos cientistas mais antigos que brigaram muito pela ideia do apostolado da ciência e da ideia de que no momento que você assina uma tese como sendo, ok, se alcançou o doutoramento, agora é um ente intelectualmente independente. Todos nós que contribuímos para isso erramos. Eu acho que erramos e, de certa maneira, continuamos errando, né? Porque eu acho que as defesas de tese continuam sendo mais ou menos essa aí, a ideia de que quem está defendendo a tese é que quem entende mais do assunto que qualquer um dos caras que estão questionando, e o que os caras que estão questionando estão dando para a pessoa que está saindo, recém do ovo, a ideia de que é independente intelectualmente e tem todo o direito a competir pelos recursos para fazer coisas que têm mérito, mas não têm relevância. É, exato. Não, eu com isso não estou querendo ofender ninguém, nem deixar de entender a importância da ciência. Sim. Isso não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Estou apenas dizendo que, às vezes, uma interpretação errada de um momento histórico pode fazer permanecer um erro por muito tempo e por muitas gerações, tá certo? Então, isso que eu acho que é uma coisa que é importante, porque eu acho que, na verdade, dentro dessa independência intelectual, eu acho que no fundo, o que as pessoas deveriam ambicionar é a sua singularidade, né? Ou seja, o que é, como que eu sou diferente dos outros? Como que a minha diferença contribui para enriquecer a minha comunidade? É, e eu acho que Pela o a minha diferença, não pela minha igualdade. Porque na exatamente. minha igualdade nos mantém naquela coisa burocrática que não faz diferença. E a gente quer fazer diferença.
né. Exatamente. Eu acho que uma palavra que você mencionou, eu acho fundamental, que é qual é a sua contribuição. Exatamente. Você tem Ou que ser seja um ser que contribui para a sociedade. Então, como é que você exatamente. está contribuindo, né? Isso talvez seja o mais importante. Ou seja, como a sua singularidade contribui para tornar a comunidade onde você vive uma comunidade melhor, uma comunidade que sente a importância do que você faz como profissional, neste caso, profissional da ciência. Sim, sim, Porque, afinal de contas, nós não somos, vamos dizer, embaixadores de Deus, ou, enfim, nós somos trabalhadores. Trabalhadores, por acaso, trabalhamos com ciência. é verdade. Mais ou menos por aí que eu entendo agora a coisa. Verdade. Jaime, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um conselho, quem sabe, para para os alunos aí de pós-graduação, jovens mestres e doutores que estão fazendo parte dessa nossa comunidade de síntese orgânica agora. O que que você pode deixar de mensagem desses anos todos que você vem trabalhando e que você vem construindo essa carreira? O que que você pode deixar de mensagem para eles? Bom, eu diria, primeira coisa, a busca permanente da singularidade, fazer um esforço muito grande de autocrítica com relação ao mérito e à relevância, ter ter um sentimento de sinceridade muito grande com relação ao propósito na vida da gente. Eu acho da vida da gente e a nossa responsabilidade como parte de uma sociedade que, de uma forma ou de outra, contribuiu para a nossa formação. Então, é um propósito pessoal e um propósito social. E eu vejo a, a grande importância de a gente jamais se acomodar em algum ambiente que a gente consiga estabelecer, mas entender que a essência da nossa vida é a mudança. E na mudança, a necessidade permanente da nossa adaptação e da nossa intervenção como cientistas nessa, nesse processo de mudança, para tentar tornar a vida nossa, tanto individual como comunitária, melhor. Isso, enfim, é isso que me ocorre, sabe? É entender o propósito da gente. Perfeito, perfeito. Doutor Jaime, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado por essa conversa sempre inspiradora, da gente não só conhecer um pouquinho de como é que foi lá atrás no estabelecimento no IPPN, depois a tua saída, mas também entender um pouquinho o que que você pensa da ciência e de como é que as coisas eh, podem ser tornadas melhores no campo da ciência. Eh, Muito obrigado e a gente volta com o próximo episódio em breve, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos.